As filhas de Ló ficaram conhecidas na Bíblia por terem gerado de forma pecaminosa os ancestrais de dois povos inimigos dos israelitas. A história das filhas de Ló está registrada no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. As duas filhas de Ló aparecem na narrativa bíblica no capítulo que registra a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia não menciona seus nomes, tampouco fornece qualquer detalhe adicional sobre as filhas de Ló, além do fato de que elas eram virgens enquanto moravam em Sodoma. Alguns livros apócrifos tentam atribuir nomes às filhas de Ló. O falso livro de Jazar, por exemplo, diz que Ló teve uma filha chamada Paltite, mas que ela não era uma das duas filhas que acompanharam Ló para fora de Sodoma. Supostamente essa filha de Ló foi morta queimada pelos habitantes de Sodoma por ter ajudado um homem estrangeiro que estava com fome. O problema com esse relato é que ele está registrado num livro que não possui credibilidade. É bem verdade que a Bíblia cita um escrito intitulado Livro de Jazar, mas esse livro foi perdido e nada tem a ver com o livro de Jazar que circula na atualidade. Portanto, é seguro afirmar que essa história da filha de Ló não passa de uma lenda presente num livro de ficção. Tudo que realmente se sabe sobre as filhas de Ló é exatamente aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. Então, quantas filhas Ló teve? O livro de Gênesis fala de forma bem clara sobre duas filhas. Essas mulheres, inclusive, eram virgens. Porém, o mesmo capítulo mostra que Ló tinha genros. O problema é que, nesse ponto, o texto hebraico pode ser traduzido tanto de modo a indicar que esses genros eram os homens que ainda iam se casar com as filhas de Ló. Inclusive, alguns comentaristas chegam a conjecturar que a mulher de Ló não conseguiu se desprender de Sodoma justamente porque ela deixou parte de sua família na cidade. Contudo, esse tipo de argumentação não passa de especulação e não conta com qualquer evidência bíblica. Já a maioria dos estudiosos entendem que esses genros citados no texto eram os homens a quem as filhas de Ló foram prometidas em matrimônio. Em outras palavras, Ló tinha somente duas filhas que ainda eram virgens, mas que estavam oficialmente comprometidas com homens de Sodoma, conforme os costumes do Antigo Oriente, faltando apenas a consumação do casamento. Qual, então, foi o pecado das filhas de Ló? Elas são retratadas na Bíblia de modo a ilustrar o legado de um homem que havia se tornado patético. Embora Ló tivesse caminhado ao lado do seu tio Abraão, ele escolheu se acomodar na perversa cidade de Sodoma. Quando Deus decidiu destruir Sodoma, a Bíblia diz que por amor a Abraão, o Senhor livrou a Ló. Em outras palavras, o fato de Ló e suas filhas terem escapado de Sodoma foi uma pura demonstração da misericórdia divina. Mas mesmo diante do aviso do juízo de Deus, Ló se mostrou relutante ao sair da cidade. Embora Ló se afligisse com a imoralidade de Sodoma, os anjos do Senhor precisaram pegá-lo pela mão para arrastá-lo para fora da cidade. Em seguida, insistentemente, Ló pediu para que ele pudesse seguir seu próprio caminho. Foi assim que Ló e suas filhas foram parar na pequena cidade de Zoar. O texto bíblico diz que por algum motivo Ló teve medo de permanecer em Zoar,
e passou a viver numa caverna nas montanhas juntamente com suas filhas. Alguns comentaristas sugerem que talvez Ló tenha identificado em Zoar o mesmo padrão de comportamento de Sodoma e temeu pelo juízo de Deus. Se este tiver sido o caso, então Ló não confiou na garantia do Senhor de que aquela cidade não seria destruída. Foi durante o período em que estiveram morando na caverna que as filhas de Ló combinaram de embriagar o próprio pai para que pudessem ter filhos com ele. Elas julgaram que Ló já estava muito velho e que sua descendência seria perdida, pois, de acordo com elas, não havia homens para possuí-las, segundo o costume de toda a terra. Naquele tempo, os casamentos eram arranjados, mas as filhas de Ló não tinham mais conexões sociais para conseguirem maridos. O plano pecaminoso das filhas de Ló foi executado e ambas se deitaram com o próprio pai, sem que ele percebesse por causa da embriaguez. Nesse ponto, Ló já não tinha mais autoridade e respeito dentro da sua própria casa. A filha mais velha de Ló deu à luz a Moabe, que é o pai dos moabitas, enquanto que a filha mais nova deu à luz a Ben-Ami, que é ancestral dos amonitas. Tanto os moabitas quanto os amonitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. Esses dois povos estiveram envolvidos na mais terrível sedução carnal que trouxe grande imoralidade para dentro de Israel. Mas misericordiosamente, Deus protegeu a linhagem de Ló, apesar de sua origem questionável. Porém, chegou o tempo em que os dois povos foram rejeitados por Deus por causa da oposição a Israel. Diante de tudo isso, o que se nota é que a história das filhas de Ló foi marcada pela falta de fé. Elas não confiaram que Deus podia lhes prover os meios adequados que finalmente pudessem ser mães. Então elas agiram de forma egoísta, na base da autocomiseração, e não se importaram com a medida do pecado que estavam prestes a cometerem. As filhas de Ló são um exemplo daquelas pessoas que só se preocupam em fazer o que é certo a seus próprios olhos, que buscam o prazer e a satisfação a qualquer custo. Por fim, mesmo nessa história de horror, é possível ver o brilho da graça de Deus. Isso fica claro na pessoa de Ruth, uma descendente das filhas de Ló, que em virtude de sua fé foi recebida em Judá e se tornou ancestral do rei Davi e finalmente de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. De acordo com a tradição judaica, as filhas de Ló acreditavam que o mundo inteiro havia sido destruído e que eles eram os únicos sobreviventes. Eles, portanto, recorreram ao incesto para preservar a raça humana. Essa também era a opinião geral dos pais da igreja primitiva, como Agostinho, Crisóstomo e Irineu. A base dessa ideia é o comentário da filha mais velha de que há nenhum homem na terra para dar-lhes filhos. No entanto, o comentarista João Calvino apontaram que a família morou recentemente em Zoar, então eles deviam saber que não eram as únicas pessoas que sobreviveram. Calvino, portanto, concluiu que a observação da filha mais velha não se refere a toda a terra, mas apenas à região em que eles viviam. Muitos estudiosos estabeleceram uma conexão entre os episódios da filha de Ló, de acordo com Robert Alter, neste episódio final que sugere justiça medida por medida aplicada por oferta precipitada. Vários comentaristas descrevem as ações das filhas de Ló como estupro,
De acordo com Esther Fuchs, o texto apresenta as filhas de Ló como as iniciadoras e perpetradoras do estupro incestuoso.